Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos, então. Vou ler um trechinho do Evangelho, como é de praxe, né? No capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Erraticidade todo mundo sabe, né? É o mundo espiritual, tá? Quando o espírito não está encarnado, ele está na erraticidade, né? No mundo espiritual. Conforme se acha esse mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito, ao meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Muito bom. Eu peguei esse texto porque tem a ver com a felicidade, né? Conforme o nosso estado de felicidade, nós vamos habitar os mundos felizes, né? Ou não. Vai depender aí das nossas ações, né? Nesse nosso mundo em que a gente vive. Já que estamos aqui, né? Bom, então o título é Felizes e Infelizes, é tirado do livro Opinião Espírita, do Chico, né? Que o Emmanuel nos traz. E também do Livro dos Espíritos, a parte 4ª, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Então ele vem trazer para a gente aqui uma visão espírita sobre a felicidade e a infelicidade nesse mundo que a gente vive, né? Quem aqui é feliz? Só isso? E eu tô aqui assim, ó. Né? Então vamos ver aqui se nós somos felizes ou infelizes, né? Ou se a gente está no caminho correto, né? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 920, o Kardec pergunta lá, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Completa. Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, depende do nosso livre-arbítrio, está falando. Nós podemos ter um pouquinho assim de felicidade, né? Não estamos falando daquela felicidade plena que ele perguntou aqui, né? Que isso é característica dos espíritos perfeitos, né? E nós não somos ainda. E na 921 ele pergunta, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Aí o Espírito da Verdade responde, o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade.
Veja que ele disse, é quase sempre, não é sempre. Por que é quase sempre? Porque determinadas reencarnações são impostas ao espírito. Então, aquele estado infeliz que ele vive foi imposto para que ele se eduque de alguma maneira. Ou foi limitado a ele, né? Determinadas limitações do corpo físico, por exemplo, para o espírito não se perder novamente ou não acumular mais débitos ainda. Por isso que ele fala que é quase sempre. Mas, mesmo que ele venha numa situação assim imposta, foi ele mesmo que provocou isso no passado, né? Mas a resposta diz respeito a essa existência, né? É isso que ele está dizendo. Praticando as leis de Deus, a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Ou seja, nós podemos ter mais felicidade do que a gente imagina, né? Apesar da gente ter ainda uma vida assim grosseira, né? Diante do mundo de provas e expiações. E aí o Emmanuel vem trazer para a gente, né, no livro, que diz que o conceito espírita da felicidade nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Porque o conceito de felicidade é relativo. Você vê uma pessoa, você acha que ela é feliz, né? Diante da vida que ela tem, da vida que ela leva. E ele diz aqui que a gente nem sempre enxerga a felicidade como ela realmente é. Eu já deparei com casos de pessoas que a gente julgava que era feliz e de repente você vê a notícia que a pessoa tirou a própria vida, né? Eu acho que alguém conhece alguém que já tirou a própria vida, né? Então nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca, ou seja, diante da reencarnação daquele ser e da vida que ele leva, né? De acordo com a vida que ele leva. Há pessoas que requisitam conforto demasiado na preocupação de serem felizes e acabam infelizes estiradas ao tédio. Por quê? A busca desse conforto demasiado, né? A gente tem o direito de ter conforto, de ter sua casa, de ter seu cantinho, né? Mas isso é dado de acordo com o nosso merecimento, né? Então não adianta a gente buscar uma coisa que não é nossa, porque vai alimentar o nosso vazio existencial. Então isso traz infelicidade. E a pessoa às vezes patina na vida, em busca, às vezes, de bens materiais ou de qualquer outro objetivo que não faz parte do planejamento reencarnatório dela. E ela se torna uma pessoa infeliz, né? E daí ela começa até a agredir os outros em função disso, né? Aí ela entra no quadro dos infelizes. Há também aquelas criaturas que aparecem pleiteando destaque e se crendo ditosas de obter. Confessa-se infortunadas depois, né? Se entristece, né? Quando se reconhecem inabilitadas para os encargos que receberam. Quem aqui tem um chefe chato? Que só te pisa, que não te impulsiona, né? É esse sujeito aqui que pleiteou um cargo, conseguiu, né? Pisou pelo cima dos outros, né? E quando chega lá em cima, ele não sabe lidar com as situações que o cargo pede. Isso traz infelicidade, traz descontentamento, né? E a pessoa passa a ser uma pessoa amarga. Então ela pisa quem está embaixo. Isso acontece muito, é muito natural isso, né? E ele faz por quê? Por insegurança, de medo de alguém lá de baixo tomar o lugar dele. Porque é mais preparado na maioria dos casos, né? Esse é um fator que gera muita infelicidade. Vamos em frente. Há felizes nas mesas lautas, nas mesas fartas, né? Comprando enfermidades com os excessos a que se afeiçoam. Tem gente que tem muita facilidade na vida, né? Facilidade material, vamos dizer assim, né? E acabam no uso dessas facilidades, usando em excesso, se esquecendo um pouco de alimentar o espírito, né? E aí vem as enfermidades, né? Não só do corpo físico,
as enfermidades do espírito. E tem os infelizes, né? Tem os felizes da abastança, né, vamos dizer assim, e os infelizes que não têm nada, da carência material, entesourando valores imprescindíveis no proveito das lições que o mundo lhes reservou. Aí a gente vê por aqui que não tem justiça no processo da vida, né? Aquele que não tem nada, ele precisa daquilo para desenvolver algum dom que ele se perdeu em outra vida, em outra reencarnação, né? Daí a gente tira que a gente não tem que ter dó de ninguém, mas a gente tem que ser misericordioso, tem que participar do sofrimento dos outros, né? Se você não auxilia aquele que está na sua vida, necessitando de auxílio, e você tem condições disso, não estou falando em auxílio material, né? Qualquer tipo de auxílio. É isso que alimenta o espírito, né? E esses infelizes, na verdade, vão ser os felizes, né? Lá na frente. Porque diante dessa oportunidade, se ele aproveitar essa oportunidade, através daquele sofrimento, né, que ele passa, tem muita gente que fala, e o Espiritismo nos diz isso, a gente chega a essa conclusão que a doença cura. Por que a doença cura? Porque ela provoca transformação em você. Ah, então a gente precisa sofrer para ser feliz? Não. O teu livre-arbítrio que dita isso. As suas escolhas de vida que dita isso, né? Eu sempre digo, às vezes pessoas me procuram numa situação difícil, né, infelizes com o que está acontecendo. Eu falo, olha, a tua felicidade não depende de ninguém. Não depende da tua família, do teu trabalho. Não depende de nada, depende só de você, né? Tudo que vem do mundo para você, se você absorver, né, e entender, você estudando as leis divinas, você vai entender tudo aquilo que se passa na sua vida, né? E aí você vai ter uma vida com mais compreensão daquilo que acontece com você e daquilo que acontece com os outros que você ama. E aí você vai ter uma calma interior, uma paz interior, onde você começa a entender. E aí você até tem noção do que a pessoa precisa para se melhorar. Porque se você minimiza a dor de uma pessoa que ela precisa, você acaba ficando doente, porque você se envolve emocionalmente com aquilo. O problema dela não é meu. Eu auxilio, mas eu não posso me envolver emocionalmente, senão adoeço junto, né? Porque aquele estado é dela, ela tem que vivenciar aquilo, ou porque ela criou nessa, ou porque ela traz o passado. Então a gente só pode auxiliar nesse ponto. Então essa carência que ele fala aqui, né, tem um motivo, tem uma razão. Isso tem que ser aceito pelo espírito, né? Em toda parte, surpreendemos os felizes de saúde, que abusam da robustez, caindo na desencarnação prematura, né? Tem gente que tem muita saúde, tem um corpo físico excepcional, sem problemas, né? E acaba abusando disso, perdendo a reencarnação, às vezes diminuindo o prazo da reencarnação em função do desgaste do corpo, né? Que judia o corpo físico, que é um empréstimo divino. E os infelizes da doença, que senhoreiam longa vida pelo respeito que dedicam ao corpo. Aqueles que têm alguma enfermidade, eles se cuidam muito mais, né? Em função da necessidade. E ele acaba vivendo mais do que aquele que não é doente. Em função disso. Às vezes o espírito até recebe, porque ele está aproveitando tanta oportunidade, ele recebe mais um tempo, né? Porque aí ele consegue limpar mais o perispírito daquilo que ele carrega. Em todos os lugares, os contrastes aparentemente chocantes. Situações risonhas, muitas vezes, geram suplícios por vindouros, né, que duram muito tempo, às vezes até reencarnações, por não saber quem as possui, empregar criteriosamente a felicidade que lhe foi emprestada.
A gente não pode esquecer que nós estamos numa vida agora que é um empréstimo divino. É uma grande oportunidade para a gente, para o nosso reequilíbrio. E quem se esquece disso, às vezes vai criar situações que vão demorar, às vezes, 2, 3 encarnações para serem limpas no perispírito. Porque tudo que é desequilíbrio, isso vai agregando ao teu perispírito. Você vai carregando com você. Você vai, vamos dizer, poluindo a tua psicosfera, né? Que é o teu entorno, que é a tua vibração, né? Tem gente, às vezes, que a gente chega perto, que a gente não consegue ficar perto da pessoa. A pessoa tem uma vibração pesada, né? Porque é uma pessoa amarga, ela não aceita. Uma pessoa que carrega mágoas, não consegue trabalhar as mágoas que carrega, né? Quem adoece, por exemplo, é uma pessoa que carrega mágoas, não consegue sarar. Às vezes passa a vida inteira com a doença. Aqui além surge sem conta os felizes, infelizes, nos enganos a que se arrojaram. Ou seja, aqueles felizes que se tornam felizes, porque não aproveitaram aquele momento, né? Aquela reencarnação. E os infelizes, felizes, nas provações em que se elevam, né? Aquele que nasce desprovido de nada, né? Nasce infeliz, vamos dizer assim, desprovido materialmente de tudo, às vezes até de família, mas se renovam, aproveitam a oportunidade e se libertam. E vão ocupar aqueles mundos que a gente leu ali, os mundos felizes, né? Mas você fala assim, mas eu não quero ir embora daqui não, enquanto minha família está aqui, eu quero ficar aqui. Mas você tem tudo bem, né? Mas fica ajudando, não dando trabalho para tua família, né? Depois, né? Aparecendo na sessão mediúnica, dando trabalho para a gente, né? Olha só, Sócrates foi considerado infeliz. E ele é o pai da filosofia hoje, né? Barrabás, que foi julgado feliz, até agora na memória dos homens, é um malfeitor. Ele está querendo dizer para a gente que às vezes a felicidade é infelicidade, a felicidade às vezes ela está numa vitrine ali que não é a realidade daquilo que a gente precisa, né? Jesus, suposto infeliz, né? A gente ouve isso, até hoje a gente ouve de espíritos na sessão mediúnica, quando a gente fala de alguma passagem de Jesus para tentar sensibilizar o espírito, ele fala, mas Jesus morreu na cruz, ele foi feliz. Ele é o renovador do mundo, né? Que sua história persiste até hoje, né? Apliquemos o entendimento espírita aos conhecimentos cotidianos e verificaremos que os felizes e os infelizes não estão qualificados pela abastança ou pela falta, né? Ou pela pobreza, que mostrem nos quadros exteriores, né? A gente, como é que a gente pode prestar atenção nisso? Por exemplo, você está pensando em determinada coisa agora que ninguém sabe. Essa é a tua realidade, essa é a sua vida. Não é o que você está vestindo, não é o que você está fazendo, não é o que você está falando, né? Por que eu digo isso? Porque para nós espíritas, nós temos que ter consciência disso. Nós somos o que nós pensamos, que nós vibramos, né? Esse é o plantio do nosso futuro. Hoje nós somos o que nós plantamos lá atrás, né? Então a gente não pode reclamar do que nós somos hoje, do que nós temos hoje. Você é a minha conquista, é a minha melhor versão, né? É a minha melhor versão. Quer melhorar a versão? Turbinar? Se melhore interiormente, né? E é muito triste quando a gente atende nas sessões mediúnicas uma pessoa, um espírito que foi espírita e praticante e está sofrendo. Por quê? Porque ele pensava,
falava, como eu estou falando aqui, mas não agia conforme o que ele conhecia. Né? Era uma vitrine, era um espelho, né? Para todo mundo. Mas interiormente, o que ele construiu para ele? Quando desencarna e deixa o corpo, ele vai vivenciar aquilo que ele é. Né? As companhias espirituais, nossas, a gente é que escolhe, ninguém escolhe para a gente. Se a gente que escolhe as companhias espirituais, então ninguém é responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicidade. Né? Sou eu mesmo que crio o meu ambiente feliz. Lembra do Chico, né? O Chico ia a todo lugar onde ele ia, ele mudava o padrão vibratório do local. Né? Ele entrou até num prostíbulo, né? E aí foram atrás dele, quando chegou lá, estava todo mundo rezando lá dentro. Ele tinha esse poder pelo magnetismo que ele tinha, né? Pelo que já tinha conquistado, pela imposição moral do espírito. E é isso que a gente vai construindo, de acordo com o quê? Com o que a gente faz. Não é o que a gente fala e nem o que a gente pensa. São e serão sempre aqueles, né, os felizes e os infelizes, em qualquer circunstância, edificam a felicidade para os outros, de vez que as leis da vida determinam, seja a criatura medida pelas outras criaturas, especificando que a felicidade ou a infelicidade articuladas por alguém nos caminhos alheios se voltem matematicamente para quem as formou. O que ele está querendo dizer aqui? Você quer ser feliz? A única maneira de ser feliz é tornar alguém feliz. Porque quando se faz alguma coisa para alguém e essa pessoa se sente feliz, você automaticamente se torna uma pessoa feliz. Porque aquilo volta para você em dobro. Né? Eu até brinquei outro dia da nossa palestra no outro local, né? Que eu estava vendo meu futebol lá, era meu time e tal, de repente a Mônica chegou para mim e falou assim, vai lá pegar uma tacinha dessa aí para mim, no meio do jogo. Né? Aí na hora é você deixar de fazer uma coisa para você e fazer pelo outro, por alguém. Né? E não precisa pedir, a pessoa pedir. Né? Se você vê necessidade, você faz isso pelo outro. Fazer o outro feliz. Aqui ele diz, de vez que as leis da vida determinam, seja a criatura medida pelas outras criaturas. Em que sentido? No sentido dos teus atos, daquilo que você faz pelo próximo, pelo outro. Não é dar dinheiro, não é isso. A gente tem que dar dinheiro, porque a gente vê que está com necessidade, está passando fome, você tem que ajudar. Mas não é só ajudar, né? Não é só dar o dinheiro, dá atenção, leva o evangelho para a pessoa. Né? Leva uma palavra para a pessoa. Não precisa ser como aqueles outros lá que ficam batendo na porta dos outros lá para querer levar a palavra. Né? Não, Deus coloca a oportunidade na nossa vida. Né? Quando a gente se mostra a ajudar, a fazer alguma coisa pelos outros, Deus coloca as coisas na vida. A tua família espiritual está do teu lado, de braço cruzado, assim, esperando você se movimentar e fazer alguma coisa. Né? Que são os nossos familiares, os nossos protetores. Né? Eu sempre falo que não é um só, né? Porque um só não aguenta a gente o dia inteiro, né, Aldo? Tem que ter vários, né? Uns 4, 5, mais ou menos. Né? Então, mas né, é brincadeira, mas a nossa família espiritual é muito maior que a nossa família física. Enquanto tem aqui 10 aqui encarnado, tem 30 lá, se movimentando para ajudar os 10. É assim que funciona. Quando não tem alguns perdidos por aí também, né? Então, ele está querendo dizer aqui que é uma fórmula matemática, né? Você dá, você recebe. Você dá, você recebe. Como é que você quer ser feliz se você não ajuda ninguém? Você fica sempre lá esperando que alguém faça alguma coisa por você. Né? Ninguém vai fazer nada por você, porque ninguém está preparado para isso. Se você não está, muito menos aquele que convive com você. Então não pode esperar que alguém faça alguma coisa pela gente. É isso.
Se você fica nessa espera, você se torna uma pessoa amarga, porque se magoa com tudo que acontece na tua vida. Aí, para finalizar, eu peguei algumas frases. Richard Simonetti é um espírita, né? Deixou essa frase para a gente: ó, a felicidade não está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida. O que você quer da tua vida? Não adianta você desejar alguma coisa que não está no teu planejamento reencarnatório. Você vai ficar a vida inteira atrás daquilo. Né? Espera, faz a tua parte, cumpre com o teu dever que Deus coloca na tua vida, de alguma forma. Né? E sim ao desejo de compreender o que a vida espera de nós. Né? O que a vida espera de nós? Que a gente cumpra com o nosso dever. Né? Façamos o que está à nossa disposição. Né? Eu falo isso porque a gente conhece pessoas assim que são tão amargas, né? E a pessoa vive te procurando, com mesmos problemas sempre, com o mesmo problema. Você fala assim, mas não é possível. A pessoa que está aqui vendo palestras, vem palestra, e não muda a própria vida. Né? Ninguém vai mudar a vida de vocês. Né? A gente vem aqui e coloca as ferramentas que estão disponíveis através do que o Espiritismo trouxe para a gente. Né? Para que vocês tomem as rédeas da vida de vocês. Né? Olha o Divaldo, a felicidade independe do dinheiro, do casamento, do emprego. Felicidade é o estado interior que nós logramos pela consciência tranquila, pelo caráter reto e pelo trabalho digno. Né? Não depende de nada da tua felicidade, só de você mesmo. Olha o Chico, as frases do Chico dão uma aula pra gente, né? Podeis sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como és, como você é. Não queira ser uma coisa que você não é. Né? A gente falou lá no começo, né? Sem esperar destaque, ou seja, sem esperar que alguém venha te elogiar, né? Venha te jogar lá em cima, te pôr para cima. Você não pode ficar esperando isso. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, todo mundo sofre. Né? São poucos que têm essa capacidade. Às vezes dentro de uma família que é muito difícil, às vezes tem um lá que veio para equilibrar a família inteira. Então tem aquele que pode te dar isso. Né? Mas é muito difícil. Hoje as famílias são muito conturbadas, né? Quem aqui tem uma família que é assim, perfeita? Ninguém tem. Né? Tem problema com um, tem problema com o outro. Às vezes, alguém, o pai ou a mãe, né, de todo daquela família adoece, pronto. Aí um dá o palpite de um, outro dá o palpite de outro. No fim, até dá briga para decidir as coisas. Né? Porque são todos diferentes, né? Conserva a disciplina em teus próprios impulsos. Quando ele fala isso, antes de você agir, pensa, usa o evangelho para você agir, que aí você não erra. Em matéria de afeto, vive em teus compromissos. Ou seja, os compromissos que você tem, que Deus colocou na tua vida, do teu casamento, dos teus filhos. Né? Não vai querer buscar o que não está no teu caminho. Depois a volta é demorada. Quando você consegue nessa encarnação, né? Às vezes não consegue nessa, né? Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-se. Foi o que a gente está falando desde o início, né? Faz a tua parte, se ajuda, e você vai conseguir ser feliz. E para finalizar, uma frase do Gandhi, né? O Gandhi, é impressionante as frases deles, é uma profundidade assim imensa. Ele diz, felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Em harmonia com o quê? Com as leis de Deus. Né? Não adianta você pensar numa coisa, fala outra e age de outra. Né? Aqueles que convivem com você, eles estão vendo as tuas atitudes. Jesus falava muito pouco e agia
diante das situações. E mostrava os ensinamentos através do quê? Dos atos, né? Da maneira de agir, da maneira de ser. Tá bom? Bom, era isso para vocês. Espero que daqui para frente vocês sejam felizes, todo mundo, tá bom? Que Jesus os abençoe, né? Então vamos fazer a nossa oração para entrar na segunda parte dos trabalhos, sempre agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, de falarmos sobre as lições do Espiritismo que nutrem o nosso espírito, para que possamos entender melhor as nossas dores, as nossas dificuldades, aquelas sensações que nós temos de estar sozinhos, né? Diante da vida, diante das situações, para que a gente lembre que nunca estamos sozinhos, né? Estamos sempre bem amparados pela nossa família espiritual, por aqueles que nos amam, em todos os momentos de nossa vida. Se soubermos unirmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, aqueles que nos cercam espiritualmente, que proporcionam momentos felizes em nossa vida, através da intuição que podemos receber, sempre no caminho do bem, no caminho do amor e no caminho da caridade, que vai nos tornar pessoas mais felizes diante da vida. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, aqueles que estão agendados para o passe podem se dirigir lá na sala 4 e os outros vão tomar o passe aqui normalmente. Vamos agradecer por essa noite, por esses ensinamentos aqui colocados pelo Celso, essas lições de vidas, essas pérolas do Evangelho que nos ajudam a entender, aceitar melhor todos os nossos caminhos, nossos percalços, como o Evangelho ilumina todos os nossos dias, as nossas desavenças, as nossas decepções, que possamos encher nosso coração de amor, de ensinamentos e levá-los para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa casa, para os nossos lares, para os nossos vizinhos, nossos amigos, pois vivemos um momento de muita dificuldade, de muitas provações. Isso nos dá força para entender melhor a nossa passagem por aqui. Que possamos aproveitar, como o Celso disse, as nossas oportunidades e colher o melhor de todo esse ensinamento. Que possamos dividir também com os outros, com os nossos amigos, os que nos procuram, um pouco desse ensinamento. Pois, apesar de ser uma candeia pequena, vai iluminar o caminho de muitos outros. Que assim seja, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que todos tenham uma boa semana, vão com Deus, e que possamos estar juntos na próxima, se Deus quiser. Uma boa noite.